Desde 2022, a Rússia controla a usina nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia. Ela mantém forte presença militar e fortificações na usina e arredores, transformando um local já perigoso, mesmo nas melhores condições, em um potencial ponto de crise iminente. Mas agora está indo um passo além. A Rússia está fazendo algo sinistro na usina de Zaporizhia. Segundo a Ucrânia, isso faz parte de um plano para militarizar uma instalação sem relação com a guerra. As primeiras indicações das intenções da Rússia surgiram quando Vladimir Putin fez uma declaração sobre a usina em reunião com o premier eslovaco Robert Fico, em Pequim. De acordo com vários relatos, incluindo um publicado pela Interfax, Putin disse à FICO que podemos cooperar com parceiros americanos na usina nuclear de Zaporizhia. Em princípio, também discutimos essas questões com eles de forma indireta. Há muito a analisar nessa breve afirmação. Primeiro, observe que a ênfase de Putin foi nos Estados Unidos, que estão tentando atuar como mediadores nas discussões de paz em andamento entre Ucrânia e Rússia. Esse simples fato nos dá uma ideia das possíveis intenções de Putin. Aqui, o líder da Rússia está falando sobre a usina como se ela fosse relevante em um futuro onde a Ucrânia perdeu a guerra e não existe mais. A proposta dele de cooperação com os Estados Unidos da América sugere que Putin está pensando em usar a usina como uma cenoura na ponta do bastão. Ele tenta usar isso para guiar os Estados Unidos da América a tomar as decisões que deseja. Para Putin, tudo se resume à influência, tema que será detalhado mais adiante no vídeo. Putin diz já ter discutido indiretamente essas questões com os Estados Unidos da América. O que isso significa? É difícil dizer com certeza, mas isso sugere que Putin não declarou abertamente que está oferecendo a usina para uso dos Estados Unidos da América em uma tentativa de conseguir um acordo mais vantajoso. Em vez disso, como costuma acontecer com o líder da Rússia, sua escolha de palavras deixa a porta aberta, dando a entender que a usina pode entrar em qualquer acordo mais amplo. Essa insinuação pode ser suficiente. Putin provavelmente está tentando influenciar a tomada de decisões dos Estados Unidos da América em relação a Zaporizhia e sua usina de energia vital. Curiosamente, a reportagem do Kyiv Independence sobre a declaração de Putin dá uma interpretação um pouco diferente aos fatos. O veículo afirma que Moscou sugeriu estar aberto a algum tipo de acordo de cooperação tripla relacionado à usina, um acordo que envolveria a Ucrânia e também os Estados Unidos da América. Não há nenhuma indicação disso na citação compartilhada pela Interfax, sendo a menção a um acordo triplo feita, na verdade, por um canal de notícias russo chamado Vesti. Questões de confiança surgem de imediato. Será que a Vesti está noticiando corretamente enquanto a Interfax não está? Ou está tentando dar uma versão aprovada pelo Kremlin a uma fala que pode ter revelado mais do que Putin queria? Ainda não se sabe ao certo, mas o Kyiv Independent sugere que a reportagem da Vesti é precisa. As declarações de Putin marcam uma mudança em relação às recusas anteriores da Rússia em deixar a Ucrânia operar a usina de Zaporizhia. Supervisão contínua. A outra maneira de enxergar o que Putin está fazendo com esse tipo de declaração. É aí que começa a parte realmente sinistra do que ele disse. Ao propor cooperação, seja apenas entre a Rússia e os Estados Unidos da América ou entre essas duas nações junto com a Ucrânia. Putin tenta legitimar uma tomada ilegal de uma instalação nuclear sem relação com a Rússia. Putin tenta convencer o mundo de que a usina de Zaporizhia é da Rússia, com sua tentativa de envolver os Estados Unidos, sendo o método que ele pretende usar para obter a legitimidade que simplesmente não existe neste momento. E a Ucrânia, certamente, parece achar que esse é o caso. O Ministério da Energia do país emitiu uma forte resposta à sugestão de Putin, conforme divulgado pela Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade ou Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade. Nesse contexto, as declarações públicas do presidente da Federação Russa, de 2 de setembro de 2025, sobre a introdução de novos sistemas de gestão e controle desconhecidos sobre a usina, devem ser consideradas como evidência de uma tentativa de usar a usina nuclear de Zaporizhia como uma ferramenta militar na continuação da guerra contra a Ucrânia.
A Ucrânia não está sendo tímida sobre o que acredita que Putin está tentando fazer aqui, como tem sido frequentemente o caso desde que a Rússia iniciou sua invasão à Ucrânia. Putin provavelmente está tentando usar a usina nuclear de Zaporizhia como uma peça de xadrez, uma ferramenta que ele pode usar para conseguir o que deseja, que parece ser o controle sobre a própria usina. Qualquer menção a uma cooperação tripla com a Ucrânia, supondo que essa sugestão tenha realmente sido feita, certamente não passa de conversa. Putin não quer compartilhar com a Ucrânia, e se alcançar seu objetivo, a Ucrânia nem existirá para participar da administração futura da instalação. No entanto, os esforços de Putin para tomar o controle da usina nuclear da Ucrânia quase empalidecem diante dos problemas atuais na usina. Além de responder aos comentários de cooperação de Putin, o Ministério da Energia da Ucrânia também sugeriu que a Rússia seria um péssimo responsável, porque tem operado a usina sob condições perigosas, instáveis e sem precedentes desde que ocupou a instalação. Isso, de acordo com a United 24 Media, que compartilha a outra parte da declaração do Ministério. Desde que assumiu o controle militar da usina nuclear de Zaporizhia, a Rússia causou interrupções sistêmicas e criticamente perigosas na operação da usina, segundo o Ministério da Energia da Ucrânia. Também entra em detalhes sobre várias das formas como a Rússia causou problemas na usina e a utilizou como ferramenta militar contra o povo ucraniano. Não é só a destruição da principal fonte de água para resfriar os reatores após a explosão da barragem de Nova Kakhovka, mas também sobre as múltiplas desconexões da estação do sistema elétrico ucraniano, que já levaram ao apagão total da instalação. 9 vezes o que é pré-requisito direto para acidente nuclear, acrescenta o Ministério. Uma questão bastante importante está sendo levantada aqui. Se a Rússia já criou as condições para um acidente nuclear 9 vezes desde 2022, seja intencionalmente ou não, como poderia ser confiável para contribuir com qualquer tipo de acordo de cooperação relacionado à usina de Zaporizhia? Claro que não poderia, e Putin sabe disso. O fato é que a resposta para a pergunta feita agora é obviamente que a Rússia não pode ser confiável com a usina. É isso que dá origem às acusações da Ucrânia de que Putin está militarizando a instalação. Também indica que as intenções de Putin para a usina podem ser mais perigosas do que se pensava. O líder russo quer usar Zaporizhia para legitimar a ocupação e fortalecer laços com os Estados Unidos da América. Mas, independentemente disso, a má administração da usina já é uma manobra. Segundo o United 24, a Ucrânia vê as tentativas da Rússia de impor nova administração na usina como uma escalada deliberada do risco nuclear para toda a Europa. É quase como se Putin estivesse fazendo uma ameaça. Atenda ao meu pedido sobre a usina nuclear de Zaporizhia, ou minhas tropas seguirão ações que ameaçam a segurança da usina, podendo causar um grande incidente nuclear. No entanto, há outra maneira de perceber a declaração de Putin e as ameaças veladas que estão implícitas nela. De acordo com o especialista sênior em energia nuclear do Greenpeace, responsável pela Ucrânia, Sean Burney, a declaração de Putin pode revelar isso. A Rússia finalmente entende que não pode administrar a usina sozinha e que não tem futuro ali. Se a Ucrânia não se render à invasão, o Kremlin pode começar a perceber que não tem futuro na usina nuclear de Zaporizhia. Mais de 3 anos depois que Putin ordenou o ataque criminoso e a ocupação da usina, o resultado é uma população local aterrorizada e uma usina nuclear com riscos de segurança e proteção únicos e extremamente perigosos, diz Burney. Ele ressalta que a usina enfrenta crise agravada pelo incidente na represa de Kakhovka, citado pelo Ministério da Energia da Ucrânia, e que só uma das 10 linhas elétricas da usina está operando. Planos da Rússia para reiniciar totalmente a usina não devem ser permitidos. Não apenas pelos crimes de guerra que a Rússia cometeu para ocupar a usina, em primeiro lugar, mas também pelo completo descaso com a usina demonstrado desde a ocupação. A Agência Internacional de Energia Atômica também deve ouvir essa mensagem. A Rússia não pode ter papel no futuro da usina nuclear de Zaporizhia.
O que precisamos ouvir são os planos russos para acabar com sua ocupação criminosa da usina nuclear, conclui Bernie. Talvez as menções de cooperação feitas por Putin sejam sinal de desespero. Uma última tentativa para garantir que a Rússia ainda tenha voz no que acontece com a usina, independentemente de como a guerra na Ucrânia termine. Putin pode ter admitido que a Rússia é incompetente para operar a usina corretamente. Ou seja, precisa da ajuda das mesmas pessoas de quem a Rússia tomou a usina inicialmente. Agora, deixando os planos sinistros de Putin de lado por um momento, vale a pena analisar o que torna a usina nuclear de Zaporizhia tão importante a ponto de se tornar um ponto-chave de debate na guerra da Ucrânia. O aspecto mais óbvio e importante da usina é o papel que ela desempenhava no setor de energia da Ucrânia antes da invasão russa. De acordo com a Al Jazeera, Rússia e Ucrânia acusaram-se mutuamente de bombardear a usina, o que já é perigoso por si só. No entanto, a ocupação precoce da usina nuclear de Zaporizhia pela Rússia lhe deu uma oportunidade inicial de atingir a Ucrânia, onde mais dói. Em setembro de 2022, a maioria das linhas de energia externas da usina já estava desconectada. Atualmente, a única conexão externa é a linha principal de 750 kV, enquanto a linha reserva de 330 kV está desconectada desde 7 de maio de 2025. Essas desconexões afetaram a Ucrânia. Em 2021, a energia nuclear foi responsável por 55% da eletricidade produzida na Ucrânia, com a usina de Zaporizhia gerando cerca de 20% dessa eletricidade. A Al Jazeera também observou em setembro de 2022 que a usina tem uma importância estratégica, já que fica a apenas 200 quilômetros da Crimeia ocupada, o que a tornou um alvo óbvio para a Rússia. Ao ocupar a usina, a Rússia consolida seu controle sobre a Crimeia e pode avançar tentando também assumir o controle de Zaporizhia. A questão aqui é que a usina desempenhava um papel vital para a Ucrânia antes de a Rússia assumi-la. Com a maioria de suas linhas externas desativadas, a Ucrânia teve que buscar fontes alternativas e menos sustentáveis de eletricidade para grande parte da população. Considerando a 378 milhões, estima-se que o desligamento de uma usina nuclear, responsável por 20% da energia, 75 milhões de pessoas. Zaporizhia passou a integrar uma campanha russa para espalhar terror entre civis ucranianos, deixando-os sem energia para iluminar e aquecer suas casas. Em uma região onde as temperaturas mínimas médias em janeiro variam de 21 a 23 graus Fahrenheit, era uma temperatura baixa. Um golpe que a Rússia simplesmente não pode contestar foi destinado a prejudicar o exército da Ucrânia. Era para prejudicar os civis e funcionou. Tudo isso reforça o argumento da Ucrânia de que a Rússia vem tentando militarizar a usina de Zaporizhia desde a sua ocupação. As alegações de Putin sobre a disposição da Rússia em cooperar e o que elas realmente significam são apenas mais um exemplo de como aquela usina está sendo usada como peça no jogo militar da Rússia. Afinal, se a Rússia realmente se importasse em tornar a usina operacional novamente, não teria causado todos os danos que causou a instalação. Além do corte das linhas externas e do problema da barragem mencionado anteriormente, a Rússia basicamente retirou tudo o que a usina precisa para funcionar. O Centro Wilson destacou isso ao resumir a ocupação russa inicial, observando o total desrespeito da Rússia pela segurança de todos. Atirou várias vezes contra a instalação durante a ocupação. Cada um desses incidentes poderia ter causado uma catástrofe, mas a Rússia não se importou. Nos meses após a ocupação, a Rússia transformou a usina de Zaporizhia em uma base militar e colocou minas em 2 de suas unidades nucleares. Munições e veículos militares estão sendo guardados nas salas de máquinas da usina, mostrando novamente o desrespeito da Rússia sobre como a usina deveria ser administrada. E então, há as pessoas. Durante o período de independência da Ucrânia, a MPP foi bastante modernizada, inclusive com tecnologias ocidentais de segurança nuclear, segundo o Wilson Center. Então, os engenheiros russos não conseguiram operar a estação sem o pessoal ucraniano.
Mas os soldados e engenheiros russos tomaram o controle, matando alguns dos trabalhadores ucranianos e exercendo pressão moral e física sobre aqueles que ainda operam a usina, incluindo tortura. Essas parecem ser as ações de um país que realmente pretende operar a usina de forma cooperativa? É claro que não. O objetivo da Rússia com Zaporíjia sempre foi o controle. E seja por desespero ou excesso de confiança, o discurso sinistro de cooperação de Putin é apenas mais um meio pelo qual ele tenta obter esse controle. Matar e torturar não tornaram a usina utilizável para a Rússia. Putin agora busca alternativas para colocar a Rússia no topo e excluir a Ucrânia. Ou, se cooperar, apenas envolvida até o ponto de operar a usina em nome da Rússia. Há ainda o perigo grave que a usina nuclear de Zaporíjia representa, após tudo o que a Rússia fez. Já foram notados comentários do Ministério da Energia da Ucrânia sobre 9 desligamentos russos que poderiam causar incidentes nucleares. O ataque inicial da Rússia à usina mostra sua atitude irresponsável diante de uma instalação extremamente perigosa. O jornal The Independent deixou tudo isso bem claro em abril, ao afirmar que a captura da usina pela Rússia colocou o mundo inteiro em risco. E não é a possível destruição da usina de Zaporíjia que é o problema, mas sim o que a ocupação russa pode significar para o futuro. O The Independent cita um relatório do Instituto Real de Serviços Unidos, ou Instituto Real de Serviços Unidos, que diz o seguinte: com o crescente interesse de países na energia nuclear como fonte limpa e sustentável, e com o aumento dos desafios às normas de não proliferação, a probabilidade de que instalações nucleares se tornem alvos ou vítimas não intencionais do uso de força militar provavelmente aumentará. Essa conclusão nos leva diretamente de volta às acusações da Ucrânia de que a Rússia está tentando legitimar sua ocupação da usina de Zaporíjia. O Instituto Real de Serviços Unidos acrescenta que tais ocupações não podem ser normalizadas, pois isso abriria caminho para futuros ataques a usinas. Em outras palavras, se Putin conseguir o que quer, ele sabe que atacar e ocupar usinas nucleares funciona. O que impediria ele ou outro agente mal-intencionado de repetir isso? O Boletim dos Cientistas Atômicos reforça esse ponto, observando que a Rússia já está usando a usina de Zaporíjia como fonte de chantagem nuclear, para se antecipar a futuras tentativas da Ucrânia de retomar a usina. Os comentários mais recentes de Putin são apenas mais um exemplo de como a Rússia está tentando usar a usina como forma de obter influência e controle. A Rússia não vai ameaçar abertamente destruir a usina, diz o boletim. Fazer isso levaria a uma condenação internacional que poderia vir de aliados como a China, assim como do Ocidente. Em vez disso, a Rússia pode calcular que, ao disfarçar atividades arriscadas na usina com justificativas pouco críveis e garantias de segurança igualmente duvidosas, pode obter a vantagem que procura, escreve o boletim. Para Putin, a usina de Zaporíjia é apenas uma moeda de troca, usada como vantagem. Isso é visto agora, após suas recentes declarações de disposição para cooperar com os Estados Unidos da América e, possivelmente, com a Ucrânia na gestão da usina. Assim, Putin indica que a Rússia já controla a usina. Se todos quiserem evitar um possível incidente nuclear que a Rússia pode insinuar, mas não ameaçar diretamente, precisam cooperar. A grande questão agora é: como será o futuro da usina de Zaporíjia? No sentido imediato, a usina está sendo degradada a cada mês que passa. A incapacidade ou falta de vontade da Rússia de operar a usina corretamente garante isso. Uma possibilidade é que a Ucrânia poderia tentar retomar a usina. Mas como? Ela tentou em outubro de 2022, segundo o Euromaidan Press, mas fracassou. A Ucrânia enviou 600 soldados em 30 lanchas rápidas armadas para atacar a usina, usando armas anti-tanque, lançadores de granadas e metralhadoras pesadas, segundo o portal. Tentativa de desembarque na margem esquerda do rio Dnipro falhou devido à forte resistência russa. Isso incluiu minas, tanques e artilharia, armas que jamais deveriam ser usadas em instalações nucleares. Agora, a Rússia está ainda mais entrincheirada em Zaporíjia, tornando qualquer ataque semelhante muito difícil de realizar. Ainda pior, um ataque ucraniano à usina traz os mesmos riscos do ataque inicial da Rússia. E se algo der errado?
Uma arma poderia liberar materiais tóxicos ou causar uma crise nuclear, o que a Ucrânia certamente não deseja. A Ucrânia terá dificuldade em retomar a usina à força. Assim, a Ucrânia talvez precise enfraquecer o poder militar russo em outros locais, forçando a retirada das forças de Putin ao perderem a guerra iniciada por ele. Sobre a Rússia, suas alegações de cooperação podem ter um propósito nefasto no futuro. Em 5 de junho, a Bellona informou que a Rússia está realizando obras que parecem indicar sua intenção de conectar a usina de Zaporizhia à sua própria rede elétrica. Isso pode nos mostrar o futuro que Putin realmente imagina: cooperação com uma versão dos Estados Unidos servindo aos seus próprios interesses. Subjugou a Ucrânia ao usar a usina para abastecer os russos, não os ucranianos. A Ucrânia não pode permitir que isso aconteça. A resposta da Ucrânia às declarações de Putin mostra que ela enxerga claramente os jogos dos líderes russos. Agora, o que está acontecendo na usina de Zaporizhia é apenas uma das formas como Putin representa uma ameaça para a Europa. Outra forma é a guerra híbrida da Rússia. E Putin pode ter ido longe demais desta vez. A Rússia atacou a aeronave de um líder da União Europeia, e a União Europeia promete fazer Putin se arrepender. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais informações sobre os últimos acontecimentos na usina nuclear de Zaporizhia.